Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para o nosso mini curso. Espero que possamos atender as expectativas de vocês nesse dia de hoje. E teremos também espaço, tá, para conversa, para tirar dúvidas, principalmente no final do mini curso. Então, ao longo do mini curso, se quiser anotar aí a pergunta para não se esquecer depois, ou deixar aqui no chat, que a gente também vai olhando. Se sentirem à vontade, pode anotar ali no chat, que a gente vai atender ao máximo possível das dúvidas de vocês. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação e vou me apresentar para vocês também. A gente vai se apresentar para vocês. Só um instantinho. Eita, já estava lá na frente o slide. Pronto, me confirmem aí, pessoal, se está aparecendo na tela direitinho para vocês. Tudo certo, Ana? Sim. Tudo certo. Isso. Então, o tema do nosso mini curso é a composição coreográfica em tempos de pandemia, processos e elaboração. Para me apresentar melhor, eu sou a Ana Paula Dias de Souza, sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas. Trabalho há bastante tempo, né, desde o início da minha graduação, participo, trabalho como monitora, professora voluntária em grupos de GPT, já participei de fóruns, eventos e composições coreográficas, enfim. Aí já tem uma trajetória de já soma 8 anos de contato com a GPT, né? Fora o meu tempo de ginástica. Estou aqui juntamente com meus colegas que também vão se apresentar para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ingrid Steink de Sá. Já peço desculpa por qualquer interferência de barulho de outras vozes que vocês possam ter, tá bem? Porque não estou sozinha, então pode ter alguma interferência, então já peço desculpas de antemão. Então, eu sou a Ingrid Steink de Sá, sou graduanda do curso de Educação Física Licenciatura na Universidade Federal de Pelotas, sou membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ginástica e Infância, e meu contato com a Ginástica para Todos ele é bem recente, né, comparado com o da Ana Paula, que ela já tem uma experiência maior com Ginástica para Todos, basicamente aí uns 2 anos, mas minha experiência, meu contato com a Ginástica para Todos, ele se aumentou aí nessa pandemia, né, então se de todas as coisas ruins que aconteceram e que a gente tem que considerar, se a gente puder tirar um ponto positivo disso, foi esse meu aprofundamento na Ginástica para Todos e esse maior contato, essa maior democratização da Ginástica para Todos em si. Então, estou um pouco ansiosa, um pouco nervosa, nunca dei um mini curso, acho que o pessoal do grupo também tá, mas a gente está aí à disposição, espero ajudar vocês, que vocês consigam aí adquirir um pouco do que a gente aprendeu, né, nesse meio tempo com a composição coreográfica de forma remota. Então é isso. Vou apresentar também, então. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o Michael Pires, Mike Pires, mais conhecido como Mike Pires. Eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Física também na Universidade Federal de Pelotas. Tenho como outra formação a Faculdade de Jornalismo. Meu contato com a Ginástica para Todos aconteceu esse ano, então, tipo, muito recente, assim, foi, tipo, a convite da professora Andrese para participar da organização do congresso, né, na parte de comunicação, e aí foi meu contato, e aí eu estreitei o laço com as gurias também para a gente poder desenvolver o minicurso, a proposta do minicurso. Então, bem recente mesmo, assim, e aí eu converso com o pessoal que eu conversei anteriormente, assim, eu fui picado pelo bichinho da GPT, que acredito que esse ano foi bastante modificador nessa minha trajetória, assim, que pretendo que para os próximos anos seguir trabalhando com isso e aprofundando mais meus conhecimentos na área. E também sou integrante do programa Residência Pedagógica na UFPEL, foi aí que meu contato, principalmente com a Ingrid, com a professora Andrese, e também faço parte do coletivo UFPreta na UFPEL, que é um coletivo de luta antirracista na universidade. Então, vamos dar sequência. É uma equipe que também está muito preparada, aproximação com conteúdo. O Mike aí é o nosso hacker.
Brincadeirinha, ele domina muito bem dessa parte de tecnologia, de programas, ele também já deu um apoio para a gente no último ciclo de produções coreográficas, ele sugeriu programa de edição gratuito, então também tem muito a contribuir aí nesse lado. A Ingrid também, então vamos começar, né? Sobre o mini curso, então, como já até falamos um pouquinho na apresentação, o nosso conhecimento ele foi basicamente sistematizado e desenvolvido especificamente nesse período pandêmico, que é um contexto que trouxe várias restrições sociais e com isso veio as adaptações nas diversas esferas sociais. Logicamente, também vem as adaptações na esfera educacional e nos grupos de ginástica para todos, e muitos especificamente são desenvolvidos no ambiente universitário. E com isso, percebemos, né, que o que a gente veio desenvolvendo nesse tempo foi um conhecimento bem aproveitoso e percebemos a necessidade de democratizar esses conhecimentos, técnicas e recursos para também poder auxiliar outros grupos que desenvolveu trabalhos com a ginástica para todos. Então, no mini curso, ele foi dividido em etapas principais e suas segmentações. Na primeira etapa, vamos fazer uma explanação breve sobre a reconfiguração dos grupos de GPT. Depois vem a organização das aulas e métodos e recursos possíveis para a organização de aulas de ginástica para todos, GPT. Depois vamos falar da elaboração de composição coreográfica de forma remota, a plataformas e recursos para o processo de composição, vamos sugerir, mostrar quais plataformas utilizamos e sugerimos para que possam ser usadas. E, por fim, vem a união, edição e a publicação dos vídeos, né, das produções das coreografias. E aí, quando a gente fala sobre a reconfiguração dos grupos de GPT durante a pandemia, a gente pensa que não se dá de forma muito simples, né? Porque a GPT ela tem características bem peculiares e são extremamente conectadas com o aspecto social, aspecto coletivo, que eu chamo aqui de características sociomotriz da GPT. Né? Então, essa questão social está intimamente ligada, e quando a gente fala sobre restrição social, dessa questão do contato, dessa aproximação, muitas coisas elas passam a ficar um tanto quanto subjetivas. Então, para desenvolver um trabalho online, com essas restrições estabelecidas, essa reconfiguração ela também depende de estratégias para que essa essência, ou o máximo dessa essência, seja mantida para a ginástica para todos, né? E aí eu trouxe, né, com essa imagem de um ambiente onde o ambiente para a prática da GPT se trata de um local criado onde permite aproximação social. Essa imagem é de um fórum de ginástica para todos, aquele momento final da apoteose, onde todos os grupos se juntam, dançam juntos, comemoram, conversam, trocam contatos, camisas. E esse outro momento, essa outra imagem, ela ilustra mais um outro momento com esse período pandêmico, que já vem essa parte de produções e o ambiente criado virtualmente para essas trocas, né? Nessa imagem temos aí uma apresentação do grupo ginástico da UFPEL, em parceria com o grupo Labigin, e aí a gente vê um espaço criado virtualmente para ginástica para todos. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho desses recursos, dessas ferramentas possíveis de se serem utilizadas para adaptação, tanto na preparação quanto na interação de aulas e desse processo da GPT remota, né? E aí eu vou trazer ela mais como
a forma que a gente adaptou esse processo, mas que sirva também de base para vocês imaginarem na situação de vocês com o grupo de GPT de vocês e que vocês possam entender essas ferramentas como alternativas, né? Então, parte de uma experiência nossa, mas vem aí várias ideias e sugestões para que vocês possam conseguir utilizar e entender como esse processo aconteceu, né? Então, quando nós pensamos em estruturar um projeto, né, de forma remota, uma das primeiras coisas que se pensou foi como que seria essa estrutura, né? Formato assíncrono, formato síncrono, quantas aulas, como que ficaria a interação, como que ficaria essa relação que é tão forte na ginástica para todos, né? E aí, uma coisa que é muito importante é que no processo de um grupo de GPT de forma remota, é muito importante definir um método para se organizar as aulas, o tempo de prática, a interação, tudo que vai ser definitivo nesse processo, né? Então, os temas da prática, como que o grupo ali vai se relacionar, como que vai funcionar isso. E é necessário, né, considerar, pensando em um grupo de GPT online, de forma remota, a disponibilidade desse grupo, né? Quantas aulas é o bom para esse grupo, quantas aulas vão manter eles participativos, interativos e tudo mais, né? Então, no nosso caso, com reuniões e depois de toda essa estruturação de, ok, vamos montar um grupo de ginástica para todos de forma remota, em parceria, né, com 2 grupos de estudos diferentes, de universidades diferentes, então precisou-se uma conversa muito grande. E aí, de acordo com a disponibilidade do grupo e também levando em consideração a sobrecarga de tarefas que se tem em um período em que tudo está de forma remota, né? O número de reuniões online, videoaulas e tudo mais, nós do grupo optamos por disponibilizar 2 aulas semanais assíncronas. Então, nós postávamos 2 aulas na plataforma que a gente utilizou para organizar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e de como organizar esse material de ginástica para todos. Então, 2 vezes na semana, essas aulas eram disponibilizadas na plataforma e também decidimos por um encontro síncrono a cada 15 dias. E o principal objetivo desse encontro era manter, de fato, a interação entre o grupo, né? E onde a gente recebesse um feedback, onde realizassem algumas atividades e tudo mais. Então, como o objetivo aqui é trazer essas propostas de reconfiguração, né? Eu não vou me prender tanto a como funcionavam nossas aulas, aos conteúdos dela, mas para vocês terem uma noção, né? Nós realizamos 3 ciclos de projeto de forma remota, né? E a cada ciclo, as coordenadoras e professores e monitoras se reuniam para planejar como que funcionariam as aulas, quais seriam esses conteúdos, essas temáticas. Claro que tudo isso era passível de alteração, considerando que na GPT as aulas vão depender muito do grupo, né? Do que eles querem, do que o grupo demanda. Então, nada era fixo, mas era apenas para se ter uma base, um planejamento correto, principalmente na forma remota, onde as coisas são mais complicadas, necessitam de mais edição, de mais um trabalho para gravar ali, uma coordenação maior. Então, na nossa situação, pensando nesses 3 ciclos, a ideia é que cada um desses ciclos tivesse uma roupagem diferente, né? Que trouxessem temáticas diferentes, que não se repetissem os conteúdos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê. Mas essas aulas, elas tinham os contextos que, de fato, procuravam trazer o conceito da ginástica para todos, só que de forma remota. Então, as aulas, elas não eram elaboradas somente pelas professoras ou pelas coordenadoras e monitoras, elas eram elaboradas tanto pelo grupo quanto por convidados, amigos, então cada um fazia a aula de acordo com a sua especialidade, né, de acordo com o que a coordenação ali combinava para essas pessoas enriquecerem o grupo com os seus conhecimentos. E aí, após essas aulas serem planejadas, as pessoas que foram responsáveis por elas gravarem, a equipe ali de professoras e coordenadoras realizavam a edição desse material, né? Corte, arrumavam a estrutura para disponibilizar na plataforma. Então, foi tudo feito
muito de forma caseira, né? Ninguém tinha muito domínio de como utilizar uma ferramenta de edição, de como criar um template, de como fazer qualquer uma dessas coisas que não estávamos adaptados. Mas a gente foi aprendendo com a prática, né? Foi descobrindo com o tempo o que funcionava e o que não funcionava. Peço desculpas pelo barulho, mas ok. Então, a plataforma... pode passar o slide, por favor. A plataforma que nós utilizamos para organizar as aulas do grupo foi o Google Classroom, e era a plataforma que a UFES, né, tinha o domínio, então a gente utilizou ela, mas isso pode ser adaptado. Então, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para organizar as aulas do seu grupo de ginástica para todos, ou, enfim, para o que você queira, né? Você pode utilizar qualquer uma dessas ferramentas. Então, nós utilizamos o Google Classroom, mas tem o Google Drive, pode ser organizado em um grupo de WhatsApp, no YouTube, na plataforma institucional, em grupos de Facebook. Então, existem diversas ferramentas que permitem que a gente explore aí, que a gente consiga fazer um grupo de GPT se organizar num contexto totalmente remoto, né, sem o contato presencial. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um pouquinho de como que ocorreu essa configuração das aulas, né? Como que elas ficavam organizadas. Então, no nosso grupo, a gente inseria os participantes nessa turma no Google Classroom e eles iam recebendo as aulas por ali, né? E nesse grupo eles poderiam, nessa turma, eles poderiam ter acesso às aulas dos ciclos anteriores. Então, por isso que nós tentávamos não repetir muito as temáticas da aula. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam ver. Rapidamente. Pronto, vocês conseguem ver aqui. Não vou me demorar muito, mas é só para vocês terem uma ideia de como que o pessoal tinha acesso, né, a essas aulas de forma remota, como que o grupo de fato funcionava. Então, eles tinham acesso a essa turma. Nós temos organizados aqui os tópicos do ciclo 3, nós temos o ciclo 2 mais adiante, o ciclo 1 lá para trás. Então, todo o integrante do grupo que começasse a participar, ele ia ter acesso a todo esse material. E aí vocês podem ver que nós temos aí os nomes das aulas, né? E pensar em quantas possibilidades de outras ferramentas vocês podem organizar isso, né? Então, esse material, ele podia muito facilmente estar publicado no YouTube, né? De forma restrita ali, só para quem tivesse o link acessar. E todo mundo conseguir compartilhar esse material, né? Não simplesmente só para o grupo de GPT de forma online, mas se você quer, se o grupo de GPT já funciona presencialmente, né? Não agora, mas mais adiante, e quer organizar o material desse grupo, então essas ferramentas, elas servem muito para isso. Eu vou abrir aqui um material para vocês verem, mas não vou passar para eu não demandar muito tempo, né? Nós colocávamos umas instruções sobre o que seria trabalhado, qual era a temática da aula, o que eles precisariam, quais que eram, né, os cuidados necessários, e aí postávamos essa aula. Vocês não conseguem ver, mas eu vou ver se eu consigo... Aqui. Então, nós postávamos essa aula, né, com a introdução do grupo, e aí tinham as instruções necessárias, qual seria o conteúdo. Então, era dessa forma que foram organizadas, de fato. Não vou me prender muito aqui, né, porque senão não vai dar tempo de partir para o resto. Mas, como vocês podem ver, esse processo, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o da Ana, de novo, isso. Esse processo de organização, ele foi muito um processo de aprendizado. Nós não sabíamos ao certo como fazer isso, e nós fomos testando
aquilo que fosse necessário, né? Claro que o grupo mantinha um contato muito grande por WhatsApp e nós tínhamos os encontros síncronos. Pode passar para o próximo slide? Então, os encontros síncronos, de fato, eram extremamente importantes para manter o vínculo do grupo. Como o grupo tinha pessoas de diferentes estados, diferentes universidades que não se conheciam, então esse grupo esses encontros síncronos de fato foram o que manteram uma relação de grupo de ginástica para todos, né? Então, nós utilizamos a ferramenta do Google Meet, mas aí tem outras ferramentas que podem ser utilizadas para interação, para videochamada, para que o grupo de vocês necessitarem, né? Como o Zoom, Skype, pode ser utilizada uma plataforma da instituição de ensino de vocês. E aí, nesses encontros síncronos, nós conversávamos a respeito das práticas, ouvíamos ideias do que o grupo queria para praticar, do que o grupo achou mais difícil, do que eles acharam mais legal. Nós fazíamos aulas juntos e também nós fazíamos atividades de interação, né? E aí, para eu não ficar falando aqui, se o pessoal topar, eu tenho uma breve, muito rápida atividade de interação para fazer com vocês, de forma a demonstrar como que funcionavam essas atividades de interação lá nos nossos encontros síncronos. Então, quem tiver disposto a participar, não se preocupem, não precisa ligar o microfone, não precisa falar. A única coisa que vocês vão precisar é ligar a câmera de vocês, arranjar um espacinho aí para eu poder ver vocês, né? Eu gostaria muito que vocês participassem. E é isso, é rapidinho, não se preocupem, não é nada difícil. É mais um momento de interação, de relaxar e de vivenciar uma prática. Então, se vocês quiserem participar, peço que liguem a câmera aí, apareçam, que eu vou explicar ela rapidinho. E outra coisa, é uma atividade de movimentos, então não se preocupem que todos vocês vão fazer ela, ninguém vai se ver. A única pessoa que vai observar vocês sou eu, então não se preocupem. Mais alguém aí disposto a participar? Enquanto vocês aí decidem se querem participar, eu vou explicar um pouquinho da atividade. Se a Ana e o Mike quiserem fazer a atividade também, estão aí à disposição. Então é o seguinte, fácil. Vai levantar, ficar de frente para a câmera, fechar os olhos. Ninguém vai ver vocês, só eu aqui que estou dando as instruções, por isso que eu preciso ficar com os olhos abertos. Mas fechem os olhos, fiquem aí em pé e eu vou dar comandos para vocês, tá bem? Comandos de movimentos. E vocês vão fazer todos eles com os olhos fechados. Sigam esses comandos do jeito que vocês acharem necessário, tá bem? Não pensem que tem um movimento certo ou um movimento errado. Vocês simplesmente vão executá-los. Então, tá bem. Fechou os olhos aí, pessoal? Pode relaxar. Eu quero pedir que vocês levantem uma mão. Agora eu vou pedir que vocês abram o outro braço. Agora eu vou pedir que vocês façam um movimento e que coloquem as duas mãos na frente do rosto. Agora eu quero que vocês abram as pernas de vocês. E curvem o tronco para o lado que vocês acharem mais legal, mais necessário, para o lado que vocês queiram. Isso. Agora eu quero que vocês girem o tronco de vocês. Isso. Agora eu quero que vocês imaginem uma música na cabeça de vocês, uma música que vocês gostam, uma música que vocês consigam imaginar ela neste momento e dancem ela da forma que vocês acharem necessário, tá bem? A música que estiver tocando na cabeça de vocês, vocês dancem, façam o movimento que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Agora imaginem que essa música está ficando mais lenta e continuem dançando ela. Isso, cada vez mais lenta.
E isso, a música vai diminuindo, diminuindo. E desligou a música, podem abrir os olhos. Aí, muito legal ver. Essa era uma das práticas que serviam para ver a diferença, né, de movimentos de acordo com cada pessoa. As instruções são a mesma, mas vocês realizam movimentos totalmente diferentes. É muito legal, é um processo muito interessante. E é só um exemplo, né? É mais uma prática aí para a gente interagir, relaxar e não ficar só falando. Mas é mais um exemplo para vocês verem os modelos de atividades que podem ser desenvolvidas de forma remota, né? A gente está tendo esse contato aqui, mas nós não estamos perto um do outro. E era isso, eu vou passar a palavra para Ana. Vou voltar ao compartilhamento. E o que é legal é que poderia, a qualquer momento, a gente abrir o olho e ver que cada um está numa posição diferente. E dessa forma tem várias outras atividades, tá, gente? Coisas que as pessoas podem falar mais também, tá? Vou voltar aqui. Estão vendo? Foi? Sim. Tá, agora vamos para a parte da coreografia, né? A Ingrid deu aí vários exemplos de qual plataforma escolher para organizar as aulas, mostrou a plataforma que a gente costuma utilizar, né, com os trabalhos do grupo, que foi o Classroom. Agora a gente vai para a parte que eu diria a parte central do mini curso, que vem a composição coreográfica, né? E aí a gente sistematizou essa questão de montar, né, uma composição coreográfica de forma remota, de forma em que a gente vai seguindo as etapas. Então, aí vem o passo 1, que chamamos de passo reunindo ideias. Essa etapa, esse primeiro passo, ele vem como uma forma de apresentar ao grupo a proposta da apresentação online e as condições preliminares. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai levar para o grupo uma proposta, seja para um evento, seja montar uma coreografia para expor nas redes sociais do grupo, essa proposta ela vai ter algumas condições. Os eventos, geralmente, eles têm o próprio edital, eles vão apresentar suas regras, e aí, para iniciar esse planejamento, é de extrema importância saber a data que a coreografia deve ser apresentada, se ela vai ser exibida no YouTube ou em um outro tipo de live, em Facebook, por exemplo, se é permitido a utilização de determinado tipo de música. No YouTube, por exemplo, por questões de direitos autorais, se for utilizado determinado tipo de música, essa live ela pode ser derrubada. Então, essas condições preliminares é de extrema importância que o grupo estude e antes de começar, né, a iniciar todo esse processo. E daí, quando se apresenta essa proposta para o grupo, sugerimos de forma síncrona, onde todos possam ouvir e ser ouvidos, aí se inicia as sugestões, as ideias, onde as pessoas elas passam a expor sobre as suas opiniões a respeito, se dá para participar, se o cronograma permite, né? Todo esse planejamento, e aí vem as ideias para o tema da coreografia. Aqui eu coloquei ideias para a determinação do tema da coreografia, mas não significa que você tem que iniciar com o nome, o tema principal da coreografia. Já participei de coreografias onde primeiro se escolhe a música e depois se escolhe o tema da coreografia. Ou primeiro se escolhe o figurino, porque o grupo ganhou ou tinha um figurino, e aí sim, o que dá para fazer com esse figurino? Dá para fazer tema tal. E aí se inicia aí o processo, aí é só mesmo com essa conversa. Então vem o passo 2, que a partir da determinação do tema da coreografia, ou ponto inicial, né, é comum
na GPT essa participação coletiva em todo o processo. Então, é de extrema importância aproximar as pessoas das etapas, pois contribui diretamente no aspecto coletivo. E nessa etapa, propomos uma conversa para determinar. Então, assim, no passo anterior foi a apresentação da proposta, as ideias iniciais, e no passo 2, então, é onde o tema ele é determinado, onde o que se vai fazer, o ponto principal de partida, ele passa a ser determinado para seguir, então, para o passo 3. O passo 3 sugerimos a decisão da trilha sonora. Como eu disse, a questão de música, principalmente dependendo da plataforma que a coreografia for exibida, ela exige uma pesquisa e uma atenção muito especial para os direitos autorais. Então, assim, esse passo 3, como ele demanda tempo, pesquisa, investigação em plataformas de músicas que até o Mike ele vai falar um pouco mais disso, tá? Ele vai apresentar alguns sites onde vocês podem estar pesquisando essas músicas que permitem utilização para ser exibida em plataformas como YouTube ou Facebook. E aí, fazer de forma assíncrona, ela é sugerida devido a esse tempo. Cada um na sua casa, no seu tempo, pode pesquisar e expondo essas sugestões para o grupo, ou seja, por WhatsApp, ou seja, pelo grupo no Facebook. E aí vem a votação, né? Aí vem a parte democrática, né? Cada um pesquisa, cada um sugere uma música, mas qual música vai utilizar? Aí vem a votação do grupo para escolher qual música vai seguir para a coreografia. Então, é uma forma também de estimular a participação coletiva. E aí vem mais uma reunião síncrona, que é a terceira reunião síncrona, que é agrupando as sugestões. Então, já foi apresentada a proposta principal, que é o evento, onde o grupo vai participar com a sua produção de coreografia. Já foi decidido o tema, já escolheram a música, já fizeram a pesquisa da música, já fizeram a votação em qual música será utilizada. E aí vem mais uma reunião para que todo mundo possa expor suas sugestões para composição coreográfica. Aí vem a questão das vestimentas, sugestões para gravação, coreografias, funções. E aí, depois que o grupo já deu mais sugestões, onde todo mundo falou, aí vem a etapa de elaboração do roteiro. Essa etapa, ela já é mais difícil todo mundo do grupo participar, porque, assim, o roteiro, ele é para gravação, ele é importante tanto para a gravação, mas principalmente para auxiliar o responsável pela edição. Alguns grupos de GPT sempre possuem ali uma pessoa que tem intimidade com edição de vídeos, mas, assim, alguns grupos provavelmente pedem uma terceira pessoa que não está diretamente envolvido no grupo para poder editar. E aí fica a critério do grupo ou a disponibilidade ali de pessoas que podem ficar responsáveis por essa parte. E o que é importante considerar? O roteiro, ele serve para orientar o participante no momento da gravação. O roteiro, ele é o passo a passo do que a pessoa vai ter que gravar, como ela vai gravar, como ela vai enviar esses vídeos para a pessoa, né, responsável pela edição, poder coletar todo esse material e reunir em um vídeo único. Porque, assim, uma coisa é o presencial, onde está todo mundo junto, fazendo ali a coreografia ao mesmo tempo, tirando dúvidas, ajudando um ao outro. Mas no formato remoto, esse contato, esse diálogo fica um pouco mais complicado. Então, assim, esse diálogo, essas orientações, elas são feitas pelo roteiro. E eu quis dizer que auxilia o responsável durante a edição, porque, por exemplo, a pessoa ela vai gravar,
de acordo com o que vai ser necessário para edição. Eu vou até mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês. O roteiro ele vai ser gravado de acordo com os recursos disponíveis. Por exemplo, a gente vai fazer uma gravação para montar uma pirâmide online, onde cada um vai fazer uma posição e aí a gente vai montar uma pirâmide. Antes tem que saber se o programa de edição que vai ser utilizado ele é capaz de fazer isso, essa sobreposição de vídeos, e se a pessoa responsável ela acha que é viável fazer essa edição, que nem sempre é tão fácil, demanda tempo, dependendo do tipo de efeito especial que a pessoa quer colocar no vídeo. E aí eu trouxe essa imagem, eu tirei um print, tá? Do festival de Minusp. Lá tem várias coreografias, depois quem quiser acessar, se alguém aí participou, lembra aí dessa coreografia. É a coreografia de um grupo da Amazonas. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês imaginam como isso seria feito em um programa de edição. Agora eu vou perguntar para vocês, alguém aí, se tem uma sugestão, uma ideia de como isso pode ser feito. Eu vou deixar o Mike falar. Falar um pouquinho, tô quieto aqui. Não, o primeiro passo para gravar seria orientar o pessoal a gravar num fundo neutro, né? De preferência uma cor diferente da cor da roupa, então gravar no fundo, o pessoal tá de preto, provavelmente gravar no fundo branco, e aí tu usa um efeito na edição que chama chroma key, que aí tu consegue remover, no processo de edição tu consegue remover. Só que é bem delicado e requer muito essa questão de tu planejar isso, né? Por isso a importância do roteiro, e aí tu planejar e orientar o pessoal, porque vamos supor, se tu combinou que é no fundo branco, se alguém tá com uma camiseta branca, na hora que tu for usar esse efeito, vai sumir o peito da pessoa, porque a pessoa tá com a camiseta branca. Ou se a pessoa tá com um elemento da cor do fundo, na hora do processo de edição também vai acabar saindo. Então, assim, cabe tudo na questão do planejamento do roteiro mesmo, de orientar. Também o que se utiliza, que é o mais fácil de utilizar no processo de edição, é o fundo verde, aquele que todo mundo já deve ter visto alguma coisa de filme, alguma coisa. Só que também, se for pensar num processo, numa composição coreográfica, é difícil tu pensar que todo mundo consiga ter um fundo verde em casa. Eu mesmo que trabalho com vídeo, eu não tenho. Às vezes, quando eu preciso fazer algum trabalho que use de fundo verde, vou atrás de alugar, pegar emprestado. Então, imagina, tipo, não é normal alguém... Se tem um lençol verde, alguma coisa assim, tu consegue até combinar. Então, por isso que também a importância do roteiro, de planejar isso para pensar nesses efeitos especiais, assim. Exatamente, é que 27, eu acho que contei, 27 pessoas, são 27 vídeos para fazer essa sobreposição, para retirar todo esse vídeo. Então, antes de fazer para fazer o roteiro, a pessoa que vai editar, ela tem que estar intimamente ligada nesse processo. Quando é uma pessoa do grupo que já tem intimidade com esses recursos, fica muito mais fácil, porque essa pessoa está desde o início do processo, né? Desde a determinação do tema, e ali ela já está cheia de ideias. Quando você envolve uma outra pessoa, ou se o grupo junta recursos e quer contratar um profissional, também tem que passar para ele exatamente tudo que precisa ser feito, conversar, né, com essa pessoa. Então, esse roteiro ele vai orientar ambos, tanto aquela pessoa que vai estar ali gravando, para entender o que ela tem que fazer, tanto quanto a pessoa que vai pegar esse vídeo, esse material, né, para editar. E aí, damos sequência, como seria, então, a elaboração desse roteiro. Vamos utilizar como exemplo o que a gente montou para uma das nossas coreografias, e a Ingrid vai explicar melhor para vocês. Isso aí, pessoal. Então, para vocês conseguirem visualizar, vai ser um exemplo do roteiro que a gente utilizou para o festival hoje Minusp, né? E a gente vai disponibilizar depois do minicurso para vocês o modelo desse roteiro, assim como a apresentação que foi utilizada aqui, para que vocês possam ter uma ideia, utilizar como base se vocês precisarem aí, para facilitar para vocês, né? Então, reforçando aí, o objetivo, o roteiro, ele é de extrema importância, né? Numa composição de forma remota, ele é primordial.
por mais que todas as decisões já tenham sido discutidas e combinadas e acertadas com o grupo, cada um vai fazer a sua própria gravação na sua casa, com os recursos que tem. Então, é necessário que todos tenham a mesma instrução e tenham tudo detalhado, para que não fique nada de fora, para que não fique gravado de um jeito diferente, que não dê para utilizar depois. Então, o roteiro, ele está aí para facilitar essa criação conjunta, né? Ele está ali para guiar e para servir de base. E aí eu vou mostrar... Só desculpa te interromper um pouquinho e falar também. Claro. Não, e a parte importante do roteiro também é claro, que aí tu vai ter a definição também onde tu vai colocar, né? Claro, aqui a gente tá pensando em coreografia para um festival, e geralmente festival vai pro YouTube, mas se tu quer fazer tipo um vídeo pro IGTV do Instagram, é outro formato de vídeo, então isso aí também serve na questão de construir o roteiro para orientar o pessoal para gravar, assim, tipo, não, grava com o celular na horizontal, grava com o celular na vertical, para a pessoa que vai editar também ter isso, porque senão depois acaba também, tipo, para ter um sincronismo estético também na hora de montar o vídeo, para não parecer um vídeo de uma pessoa na horizontal e outra na vertical. A não ser que isso seja de forma intencional, mas a maioria das vezes não, porque tipo, se tu não passar essa orientação no roteiro, eu não vou saber como eu tenho que posicionar meu celular para gravar. Então o roteiro também serve nesse passo de tu pensar assim, e aí, claro, a gente já vai saber onde vai colocar tua coreografia. Se tua coreografia vai para o Instagram, e aí tu vai para o IGTV, o formato do IGTV é no formato na vertical, se vai para o YouTube no formato na horizontal, então o roteiro ele já está nisso também, e aí o pessoal que vai gravar vai saber como posicionar o celular também, então tipo, é um ponto importante também de se pensar no roteiro, e essa parte está explicada no roteiro também. Exato, Mike. Vocês vão conseguir visualizar isso bem no roteiro agora, quando eu compartilhar com vocês o nosso modelo, mas esse nosso roteiro, ele tinha todas as instruções necessárias, e é isso que é importante vocês pensarem quando vocês quiserem fazer um roteiro. Então, não deixar escapar nenhum detalhe, nenhuma informação é demais. Então, informação sobre qual a música vai utilizar. Mas o pessoal já sabe qual é a música. Sim, mas coloca ali no documento para não ter erro. Instruções acerca da gravação, né? Que é algo essencial. Ok, é uma coreografia e precisa que todos gravem na horizontal. Se alguém gravar na vertical, vai ficar fora de contexto aquele vídeo, né? E aí vai prejudicar o contexto geral ali da coreografia. Então precisa ter aquela instrução ali claramente. Se tiver muito tremida a gravação, se tiver gente passando na frente, se tiver marca, se tiver qualquer outra coisa, vai atrapalhar aquele contexto geral. Então é bom que tenha essa instrução, né? Ainda trazer as instruções sobre caracterização do ambiente, caracterização do seu personagem. É muito importante, por mais que ele já tenha sido falado, discutido e interagido isso em grupo, é importante estar ali no roteiro tudo que foi debatido, tudo que foi discutido, com exemplos, porque, querendo ou não, coordenar uma composição coreográfica de forma remota tem menos comunicação do que ela teria de forma presencial. E, às vezes, a comunicação de forma online ela não é tão efetiva como a gente pensa que ela é. Às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo exatamente o que estão perguntando ou dizer aquilo exatamente o que elas querem dizer. Por isso, disponibilizar a maior quantidade de informações possíveis para os participantes, para o pessoal ali que vai fazer essa coreografia, é de extrema importância. E aí, mais uma coisa que eu vou evidenciar é que, como a gente já falou, esse roteiro que vai mostrar de exemplo aí foi o roteiro para o primeiro festival online que a gente participou, primeiro festival de ginástica online. E nós não tínhamos nenhuma base, nenhuma ideia, foi a nossa primeira tentativa. Esse roteiro é o primeiro modelo de todos. Com o tempo, a gente foi aperfeiçoando isso, como qualquer coisa que a gente faz, né? A gente vai aperfeiçoando com o tempo. Então, a gente viu que tem coisas que servem, tem outras coisas que não servem. E isso depende muito do grupo, tá? Depende muito do coletivo que você tem, das preferências deles, de como eles funcionam. Então, isso varia, mas é um aprendizado. Ninguém sabe de tudo desde o início. É um processo de prática, é um processo de aperfeiçoamento, né? A composição coreográfica de forma remota, para a gente, acredito porque para todos que se arriscaram nesse momento, né, foi um processo de tentativa e erro e tentativa e acerto. Testar aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu não conheço, o que eu consigo fazer, o que todos conseguem fazer nesse momento. Então, aí é um processo, mas ninguém chegou na composição coreográfica de forma remota já sabendo como se fazia tudo, né? Então, é comum
não saber como proceder, não saber exatamente o que vai dar certo, o que não vai dar, mas aí é tudo aprendizado. E aí eu vou compartilhar exatamente, Ingrid, só destacar que no presencial é assim também, né? A montar uma coreografia, ter a participação coletiva, se trata também de diferença de opiniões, algumas dificuldades e facilidades que a gente descobre junto, porque são pessoas diferentes e cada grupo não significa que vai ser exatamente igual cada vez que for tentar uma determinada coreografia. Então, essa sintonia, as facilidades e as dificuldades, tanto na forma remota, a gente percebeu que muitas coisas também eram como nessa parte do presencial, né? Também existiu suas dificuldades e suas facilidades. Exato, Ana. Vou compartilhar aqui o roteiro com vocês. Deixa eu abrir ele. Nesse momento que eu tô compartilhando o roteiro, eu não consigo enxergar vocês ao certo, tá? Mas então eu vou me guiar aqui pelo roteiro, qualquer coisa vocês me interrompam. Então tá aqui o modelo do nosso roteiro, né? Ele é simples, pensem num documento simples de se organizar, sem alguma coisa muito mirabolante, mas com todas as informações. Então, esse roteiro aqui, ele foi organizado pelo pessoal ali que estava com as ideias do grupo, né? Com tudo que havia sido decidido já, mas pelo pessoal ali que estava responsável por montar esse roteiro com todas as informações necessárias. Claro que se alguém notasse que faltava alguma coisa, que precisava de alguma outra informação, era só adicionar. Esse roteiro estava disponível o tempo todo para o grupo e para a discussão. Então, nesse roteiro nós temos primeiro aqui o nome da coreografia, né? Que foi decidido já pelo grupo. Nesse momento o roteiro já está pronto, mas às vezes algumas coisas vão sendo agregadas. A música que nós utilizamos para essa coreografia, qual era o conceito da coreografia. Então é importante deixar ali o conceito evidenciado para que não fuja, né, da temática, ou que não aconteça, né, de a pessoa gravar sobre alguma coisa que não se encaixaria ali no momento. Modo de filmagem, então a gente traz essa instrução, né, com a câmera na posição horizontal, menor vibração possível, né, gravar durante o dia de preferência, considerando que se gravar durante a noite pode ser que a imagem fique escura, pode ser que não fique tão nítido, pode ser que não apareça tão bem ali na composição geral da coreografia. Exemplos de vestimenta e decoração. Então, a gente deixou ali vestimenta que caracterize ou remeta a um brinquedo, personagem ou brincadeira. Então, eles poderiam escolher, né? Dentre essa temática, poderiam escolher do que eles tinham em casa, do que eles poderiam, do que eles queriam ser nessa coreografia. E a gente colocou ainda a opção de decorar o ambiente, né, para deixar com aspecto, colocar esses elementos de decoração que caracterizassem a temática, né? E aí dá a opção ali do que eles podem usar de elemento cênico, né? Qualquer coisa. Nós deixávamos nesse roteiro, e aí isso vai de acordo com o roteiro que você tem, né? Muito aberto para utilizarem materiais na coreografia, no momento que eles quisessem, qualquer materiais que achassem necessários. E aí uma coisa muito importante que para a gente serviu isso depende do grupo, depende da organização do roteiro, depende de quantas pessoas tem no grupo, depende de como o grupo se organiza de fato. O nosso grupo dividiu a coreografia em cenas, tá? Em pedaços a serem gravados. Então, considerando que normalmente um festival tem ali 3 minutos, né? 3 minutos e um pouquinho de composição coreográfica, né? A gente dividiu a música, o pedaço que a gente iria utilizar. Ingrid, travou para mim aqui um pouquinho sua fala. Travou também para mim, acho que ela deve ter caído.
Deixa eu só tentar aqui, coisa a gente dá sequência. Alguém consegue perguntar a ela se ela vai voltar? A gente está falando com Perguntei ela. para ela aqui. Qualquer coisa, porque está no computador dela. Sem o documento, qualquer coisa a gente compartilha de novo aqui. A Ana a gente segue também, se ela não conseguir voltar. Pessoal, desculpa, problemas técnicos. Virtual acontece disso, né? Só se puder, pedimos que aguarde um pouquinho só, que a gente já vai resolver aqui. Tá, que é bem pouquinho, mas ela só vai mostrar o roteiro, terminar de mostrar o roteiro, e ela estava falando das cenas, aí ela vai mostrar como as pessoas postam seu material. Ela está voltando, tá? Ela me avisou aqui que ela está entrando de novo. Aí, Felipe, você sinaliza, tá bom? Voltou. Voltou. Gente, desculpas, faltou luz aqui. E voltou rapidinho, né? Uma queda momentânea. Vou continuar aqui apresentando. Posso continuar de onde eu parei, né? Então, continuando da onde eu estava, por que escolhemos como optamos, né, por colocar a coreografia em formato de cenas, né? Por que não pediu para eles gravarem tudo do início ao fim e depois fazer o corte? Porque, pensando primeiro pela facilidade, né? Nesses momentos de gravação de vídeo, quando a gente tenta fazer isso, é muito difícil gravar 3 minutos corrido, de momentos diferentes, de questões diferentes que vão na coreografia. Então, é muito mais fácil, mais prático você gravar um trecho ali de 20 segundos, que vão ser um momento da coreografia, e depois se preparar para outro momento de 20, 30 segundos, que seja um outro momento da coreografia, né? É mais prático para todo mundo e também facilita o processo de edição, né? Quando a gente pensa em um grupo que tem aí um número grande de pessoas, não é uma coreografia presencial onde todo mundo pode aparecer ali ao mesmo tempo, o grupo precisa aparecer em uma tela, né? É complicado querer colocar todo o grupo ao mesmo tempo na tela. Às vezes é necessário uma edição, um recorte ali, um encaixe, um jogo de imagens. Então, uma hora aparece um, outra hora aparece outro. Então, facilitava para o processo de edição selecionar, ok, na parte inicial são as cenas 1, pegar todos os vídeos da cena 1 e colocar ali, e aí vendo qual que é melhor encaixava em tal momento. Cena 2, vamos pegar todos os vídeos da cena 2, né? Todo esse mecanismo. Então, nós fizemos essa escolha. Claro que talvez se fosse um grupo que tivesse 3 pessoas, 2 pessoas ou uma pessoa, né? Que daí não seria um grupo, mas tipo, se fosse uma coreografia de forma remota, para um número pequeníssimo de pessoas, se fosse uma demonstração, talvez ok gravar os 3 minutos, por mais que seja complicado, né? Gravar os 3 minutos. Mas aí pessoas diferentes, em lugares diferentes, gravarem uma coreografia completa e aí depois achar o melhor momento de colocar um ou outro, talvez complicasse um pouco mais, né? Então, esse processo de separar a coreografia em cenas era uma forma de facilitar com que todos conseguissem gravar todos os momentos da coreografia, em que todos tivessem a possibilidade, né, de aparecer de forma igual em todos os momentos da coreografia. E aí uma coisa que é importante evidenciar, né, é que todos o grupo gravavam todas as cenas necessárias. Mas no processo de edição, claro que não dava para
todas as cenas de todo mundo aparecerem ali 100%, né? É um processo de ver qual que se enquadra mais que a outra, é um processo ali de misturar, ver o que compõe o grupo, é uma forma de deixar com que todos participem de forma igual, né? E essa coreografia que a gente montou, ela vai passar no festival, e aí vocês podem dar uma observada nela, né? A gente não vai passar aqui para vocês, porque senão vocês não vão ter a possibilidade de assistir ela, então a gente não vai passar ela aqui para vocês. Mas falando um pouquinho, então, das instruções que a gente colocava ali, né? Cena 1, então a gente colocava deles como brinquedos, personagens que eles estavam, né? Parados, estátuas, e aí começavam a acordar trocando de poses, né? Explorando movimentos, e aí a gente dava as instruções até a sequência coreografada. Tudo isso já havia sido debatido no grupo, já havia sido discutido e proposto no grupo, então eles já sabiam do que a gente estava falando no roteiro, né? Todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Ali é só para não perder nada. Então, nós colocávamos o link dos vídeos de exemplo, se era uma cena coreografada, né, que todo mundo precisaria fazer ali igual, a gente colocava ali o link do videozinho. Aqui, no caso, tem um vídeo de exemplo dessa coreografia que foi inspirada numa coreografia feita presencial do grupo, então tinha um vídeo para eles se inspirarem nas ideias, né? Tinha o passo a passo da sequência coreografada, depois eu vou mostrar onde a gente disponibilizava todos esses materiais. E aí, por diante, a gente ia aqui detalhando cada cena, né? A cena 2 são movimentos ginásticos e combinações, então era livre. Cada um escolhe os movimentos ginásticos que quer executar e as combinações que quer fazer, né? Então, se quer utilizar um material, se quer fazer uma encenação, se quer fazer outra coisa ali, cada um podia escolher como que queria fazer a sua cena de acordo com o roteiro, né? Aí a gente colocava, por exemplo, opções que a gente queria utilizar na edição. Então, entrada e saída do vídeo, que o grupo passasse na frente do vídeo e saísse, né? Esse jogo, para se utilizar na edição. Então, tudo que tu está pensando ali, antes de colocar esse roteiro, já tem que ser pensado como que o grupo visualiza toda a coreografia, né? O que eles querem que tenha no processo de edição para estar ali no roteiro. Senão, depois fica difícil de fazer, se não tem um vídeo ou outro que consigam corresponder ao que o processo de edição precisa. Então, estava ali tudo presente. Então, a gente continuava detalhando cada cena, né? Dançando livremente, até voltar à posição inicial. O pessoal ia explorando os movimentos, né? Da forma que achassem necessário. E no final, a gente deixava ali: vídeos deverão ser gravados e colocados na pasta do Drive. E aí, eu vou mostrar essa pasta para vocês, mas por que disso, né? Por que os vídeos colocados tudo numa mesma pasta? Às vezes acontece de um do grupo mandar o vídeo pelo WhatsApp, o outro mandar por uma pasta do Drive, o outro mandar por qualquer outro aplicativo, e os vídeos ficam espalhados, né? E aí depois, no processo de edição, tem que estar catando os vídeos, um em cada lugar, e aí, quem sabe perde um vídeo, não sabe como que vai organizar isso. Então, o que foi estruturado, né? Montou-se uma pasta do grupo. Nessa pasta tinha a música, tinha o roteiro e tinha pastinhas com o nome das cenas, né? Foi colocado ali naquelas pastinhas exemplos para se executar as cenas, assim como os vídeos das partes coreografadas. E o pessoal ia ali, ia colocando meu vídeo da cena 1, coloco aqui, meu vídeo da cena 2, coloco aí. O que acontecia? Todo o grupo tinha acesso a todas as cenas de todo mundo. Eles conseguiam ver o que cada um estava fazendo, o que cada um estava postando. Se quisesse ali colocar outra cena, nossa, pensei em fazer de um jeito melhor, quero gravar de novo, vai ali, eu quero fazer tal cena de novo, vai lá e faz aquela cena de novo e coloca ali, né? Tudo isso num determinado prazo. Então, era um meio ali do grupo conseguir ter acesso a tudo que estava acontecendo para chegar no processo de edição. Então, foi uma forma de organizar. Eu vou só mostrar a pasta para vocês aqui rapidinho. Aqui está. Então, nós tínhamos... Vocês conseguem ver? Deixa eu conferir. Consegue. Então, nós tínhamos nessas pastas as cenas, ó. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4.
vídeo de movimentos ginásticos. Essa pasta aqui eram exemplos, vários exemplos de diversos movimentos ginásticos que foram trabalhados ao longo das aulas, ideias de movimentos ginásticos novos. Aqui tem o vídeo 1 e o vídeo 2 das sequências coreográficas. Então, para eles pegarem as sequências coreográficas, eles podiam assistir o vídeo quantas vezes quisessem, né? Aqui a música, o roteiro, então eles tinham acesso ao roteiro para não ter dúvida do que fazer. Vou abrir uma pastinha para vocês. Ó. E aqui tem o vídeo de várias pessoas do grupo, né? Cada um ali colocou seus vídeos de movimentos ginásticos, da forma que queria, né? Variaram, teve... Isso é muito legal da composição coreográfica de GPT, né? Cada um explora as suas possibilidades, né? E isso era muito legal. O pessoal vinha aqui e conseguia ver o que cada um estava colocando, como que estava acontecendo esse processo, né? E aí, essas pastas aqui, elas, como eu disse antes, elas facilitavam esse processo de editar. Então, pensem que dependendo, o Mike vai apresentar para vocês todo esse processo de edição, as ferramentas e tudo mais, mas como que facilita, né? Eu preciso dos vídeos da cena 1, eu faço aqui, pego todos os vídeos dessa pasta. Preciso da cena 2, eu pego todos os vídeos dessa pasta. Me esqueci de alguma coisa, não sei se está no roteiro, não sei se tem alguma restrição. Vou lá e confiro no roteiro, né? Quero testar como fica na música, tem a música aqui, tudo é disponível. Então, como a composição coreográfica de forma remota, ela tem seus empecilhos muito grandes, que é não ter essa comunicação, esse contato o tempo todo, né? De poder ali tirar tua dúvida, de poder ir ali conversar e discutir. Acontece essa comunicação de forma online, que às vezes pode não ser tão efetiva em alguns momentos, né? Ter essas pastas ou esses roteiros que deixam ali tudo explícitos do que foi decidido pelo grupo, né? Para facilitar o trabalho de todo mundo, para facilitar a explanação das ideias de todos. É muito importante, a organização é muito importante, né? De forma remota, é muito difícil fazer algo que não seja previsto e organizado, né? A gente não consegue fazer muito essas coisas do que vem na mente, então precisa estar organizado, porque é algo novo, é algo que a gente não está acostumado, é algo que a gente não está preparado. Mas claro que com o tempo e com a prática, a gente fez outras poucas, mas outras composições coreográficas de forma remota, né? Com o grupo, com pessoas que iam entrando no grupo, né? Então, sempre tinha ali gente que estava acostumada, gente que não estava acostumada. Mas nesse processo, a gente foi percebendo como facilitar. Então, o que antes era muito difícil gravar uma cena, o pessoal penava ali para fazer o vídeo direitinho da forma que queria, tinha muita dificuldade. No próximo ciclo, no próximo semestre, já facilitou esse processo, já tinha maior domínio, já sabia o que queria, já tinha visualizado ali, já sabia como conversar com o grupo, de como estabelecer todos os componentes da coreografia. O grupo já sabia como conversar melhor, como colocar sua opinião, como construir isso coletivamente, mas de forma remota. Então, é um processo, né? Como eu disse antes, a gente vai aprendendo a lidar com isso, mas é muito recompensador, assim. Aí falo por mim, acho que para a Ana também, que eu tive esse contato de aprendizado no momento de como utilizar essas ferramentas, né? Eu nunca pensei que eu iria saber tanto e aprender tanto sobre composição coreográfica de forma remota, ou utilizar ferramentas para editar vídeo, utilizar ferramentas para fazer aula, diversas plataformas, né? Para interação. Então, é algo diferente, é algo que a gente não estava adaptado, mas que agora faz parte da nossa vida, né? E é algo que foi muito recompensador. A gente viu que a composição de forma remota deu certo, a gente conseguiu fazer esse processo, o grupo conseguiu fazer esse processo e, enfim, foi super recompensador. O Mike vai falar sobre essas ferramentas de edição, sobre esses processos todos, depois, né, das gravações da cena, depois no processo de montar essa coreografia como um todo para colocar no festival. Mas antes, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma consideração para fazer, se tem algo que queiram saber, antes da gente partir para essa fase. Eu tenho, Ingrid. Claro.
Deixa só eu aparecer aqui. Boa tarde, né? Oi. Eu sou a Thaís. Oi, Mike, tá joia? Eu sou a Thaís, eu sou estudante de pós-graduação. E o meu tema de pesquisa do mestrado é justamente os processos de composição coreográfica virtuais, que vem acontecendo do ano passado até aqui. E ouvindo vocês, a gente se reconhece muito, né? Mas uma coisa que eu não ouvi, às vezes vocês falarem, mas que, por exemplo, aconteceu no meu grupo, foi durante a edição. Que a coreografia do meu grupo, quem fez a edição fui eu. E aquele momento de juntar o vídeo, sabe? Não, qual que vai ser a posição de cada uma das telas que eu vou colocar? Aquilo dali, eu me senti a coreógrafa, sabe? Que você vai juntando e não sei o quê. E não, mas agora, mesmo que a gente faça um roteiro, quando vai recebendo os vídeos, a gente não recebe todos os vídeos, né? Não consegui gravar esse, não consegui gravar aquele. Então, acaba que quando a gente vai juntar esses vídeos, ele é um momento diferente, a gente acaba, não, mas olha, isso aqui eu tinha que fazer isso, mas eu vou ter que fazer um pequeno improviso e editar. Queria saber de vocês mais sobre esse momento dessa edição, como que aconteceu no grupo de vocês, quem foi que fez essa edição, a galera, né? O restante do grupo, por exemplo, participou, porque em alguns momentos que eu me sentia na dúvida, e agora o que eu faço? Então, eu gravava a tela do computador pelo celular para mandar para o WhatsApp, eu falava, gente, isso aqui, como é que tá assim? O que vocês acham que eu devo fazer agora? Esse efeito ou esse efeito, entendeu? Como que vocês fizeram essa parte da edição? Então, nesse vídeo, especificamente, os 3 primeiros, foi eu e a Ingrid, basicamente. Esse primeiro, eu aprendi a mexer no programa Movave, que eu utilizei de forma emprestada, porque ele é pago. Eu fui lá na casa do meu namorado, no computador dele, que ele tinha o programa, e ele tinha vários recursos, né? Efeitos, coisas tremidinhas para botar no vídeo e tal. E é exatamente isso. A gente tem o roteiro, tem as ideias já, igual, por exemplo, a pirâmide. Se não for totalmente planejado, não tem como fazer, porque aquilo ali tem que ser todo mundo planejado certinho. Mas tem aquelas coisas que são mais espontâneas, igual aquela dancinha, o movimento. E aí você só vai saber o que fazer, tem essa parte intuitiva também de quem está editando. Então, você vai ver o vídeo e vai ver, nossa, combina com essa parte daquela pessoa ali. Então, essas 2 pessoas vão aparecer na tela que vai ficar legal. E aí você acaba tendo ideias. E a sensação foi exatamente como você descreveu. Eu senti a coreógrafa do vídeo colocando, posicionando aquelas pessoas ali naquele momento. E a Ingrid também teve um momento nos vídeos, né, nos outros, que ela também aprendeu a mexer no Movave, ela também fez. O impostor, né, ela trouxe, que a gente fez de um jogo. A Ingrid, ela pegou o fundo do jogo, misturou coisas do jogo com coisas dos vídeos. Então, o roteiro, ele é aquela base, mas ele não é aquela regra engessada, porque, exatamente como você falou, depende do que a gente vai ter de material. Então, assim, são 20 pessoas, e tem aquela cena que 10 pessoas mandaram, que foi a cena da coreografia montada. Tem gente que não gosta, sim, tem dificuldade de parar para aprender uma dança. Tem pessoas no grupo de GPT que têm dificuldade em dançar. Na aula de GPT, a gente ensina os passos, a gente está ali, a gente dá conselhos, direita e esquerda, a gente tem problema de direita e esquerda. E aí, na hora de gravar o vídeo, assim, não vou gravar aquele outro. E não grava. Aí a gente pensou em montar com 10, aí a gente vai ter que montar com 3 agora. Então tem essa parte intuitiva de quem está editando mesmo. E pegando um pouquinho o gancho de quem faz edição, né? Acho que também o roteiro também ele deve, ter todo um planejamento de datas também, porque o que não dá para trabalhar é no afogo, assim. Então, vamos supor, se a gente tem vai enviar uma coreografia que é para janeiro, então tu tem que combinar que os envios sejam até dezembro, para caso seja necessário
solicitar para gravar de novo. Então, assim, tipo, sempre tentar planejar e ter uns prazos maiores, assim, nesse sentido, assim, para dar tempo também para quem vai editar também não ter que correr e virar uma madrugada editando porque tem que mandar o vídeo no outro dia. Então, acho que a questão do roteiro, do planejamento passa muito por isso também. Porque realmente acontece, né? Acontece como os guris comentaram e pela experiência que tu trouxe pelo teu grupo. Tu solicita e às vezes o pessoal não grava, não deu tempo. Então, eu sempre assim, tipo, trabalhar numa margem de tempo maior, porque acho que na hora que for o processo de edição, se tu tiver um tempo, tu consegue solicitar para alguém para gravar. Ou até, tipo, para comentar assim, porque como é um processo que também envolve a questão um pouco estética, às vezes o teu vídeo tá legal, a coreografia tá legal, só que tu gravou muito escuro. Então, na hora que tu vai editar, tu visualizar assim e pensar assim, pô, Thaís, se tu puder gravar de novo, tá muito massa, mas aí, pô, ficou muito escuro. Então, acho que se tu trabalhar também, planejar a questão do tempo, facilita muito para que, tipo, na hora que tu for editar, tu já conseguir perceber esses furos, digamos, de, tipo, tá faltando número de tal cena, de tal número de vídeo de tal cena, de tal coreografia, ou ver, tipo, esse vídeo aqui realmente tá muito boa a coreografia, mas a iluminação não tá boa, ou até para corrigir essas questões mesmo da coreografia mesmo do cenário. Pô, talvez, ou ter aquele insight mesmo na hora da edição, às vezes tu tá pensando assim, faltou um elemento ali que ficaria legal, talvez ao invés de usar o ursinho de pelúcia, usar outra coisa. Aí conversar, Ingrid, tu gravou essa parte, tem como tu gravar de novo? E acho que é um processo dessa construção que é diferente também, acho que da construção de uma coreografia que tu apresenta, porque lá tu errou, tu caiu, não tem o que fazer, errou, caiu. Agora no virtual tu consegue, então, se planejar antecipadamente, tu consegue pensar nessas coisas, assim, tipo, de planejar e ver e ver o que está faltando, o que está sobrando. Então, tem muitas coisas. E até por isso, também, às vezes, tipo, do diálogo também, acho que é importante, a edição, mesmo que seja alguém contratado, assim, tá em constante diálogo com essa pessoa, porque pode acontecer disso também, assim, se tem um grupo muito grande, às vezes não cabeu o vídeo de todo mundo. E é uma situação também, tipo, que é um problema tu conversar e dizer, Thaís, desculpa, mas não foi teu vídeo, sabe? Então, tipo, é chato. Então, acho que esse processo também, tipo, tu trabalhar com planejamento e ter sempre um prazo adiantado para trabalhar, acho que facilita até para ter esses diálogos ou conversar. E até também, tipo, principalmente no caso, tu pegar alguém que não faz parte desde o início do processo, a hora que ele te entregou, tu conseguir fazer alguma modificação, assim. Como às vezes, na hora a pessoa que editou, se ela não conhece o grupo, se ela não faz parte do grupo, ela conversar, a Thaís não apareceu, tens como tu editar, então cortar essa parte que o Mike aparece 10 segundos e botar ele 5 para a Thaís aparecer 5 também, porque também a ideia da ginástica para todos é que todos apareçam, né, que todos estejam ali, então, para ter... Então, tendo tempo, acho que planejar antecipadamente, conseguir se organizar antecipadamente, acho que consegue trabalhar um pouco essa questão que tu comentou, assim. Eu tenho mais um pontinho para falar sobre o comentário da Thaís, mas aí peguei um gancho do Mike, né? Eu acho que esse é um dos pontos chaves do porquê desse mini curso, né? Como é importante alguém do grupo de ginástica para todos que vai participar ali de uma composição coreográfica de forma remota, saber como utilizar a edição, como que isso facilita o processo, ter alguém no próprio grupo que conhece o grupo, que está ali no meio, sabe, falar, olha, eu posso ajudar na edição, eu entendo e vai trazer isso para o grupo. Eu conheço tal e tal pessoa que fazem isso, acho que eles vão combinar aqui, entendeu? Ter uma pessoa que está próxima ali, né? Claro que muitas vezes isso não acontece, é uma dificuldade, o uso dessas tecnologias são uma coisa nova, mas a gente entrar nesse mundo e conseguir ir se adaptando e conseguir ir reconhecendo ele facilita muito. E aí, falando um pouquinho sobre o comentário da Thaís, né? Esse processo de edição muitas vezes acaba ficando mais para uma pessoa que tem esse domínio, né? Porque é muito difícil utilizar, a gente até teve essa dificuldade, utilizar ferramentas que dê para todo mundo editar ali mexendo, né? Normalmente tu tem ela no teu computador, tu tem ela em aí tu vai ali e mexe, e aí como é que a outra pessoa vai ali? Ela não tá contigo para estar mexendo, né? Ela teria que pegar o teu vídeo. E aí isso é uma proposta muito interessante que o Mike vai trazer ali, de uma coisa que nos facilitou muito. A última composição coreográfica do grupo, ela foi editada com mais pessoas participando. Tinha ali umas 4, 5 pessoas que puderam mexer ao mesmo tempo no processo de edição. E é uma ferramenta que o Mike vai apresentar para vocês. Então, ela é uma ferramenta que é um site, né? O Mike vai falar melhor, não tenho tanto domínio, mas utilizei ela, é uma ferramenta fácil, que é um site, e que a gente pode compartilhar ali. Eu, Thaís, Ana e Mike, nós todos vamos ali,
e vamos mexer ao mesmo tempo, um fica vendo o que o outro está fazendo. Então, é um processo que facilita, até essa ferramenta, né, facilita a criação, a composição coreográfica de forma coletiva, né? Então, foi algo que a gente descobriu no meio do caminho. Lá no início a gente não sabia, então esse processo de edição ele ficava mais restrito a uma ou duas pessoas que conseguiam compartilhar essa ferramenta. Mas depois que a gente foi conhecendo mais, né, o Mike nos ajudou, foi conversando com as pessoas, pedindo instrução, a gente descobriu que tem muitas outras possibilidades e que podem facilitar esse processo. Vou passar a palavra para o Mike, eu acho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma consideração. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida sobre essa parte que as meninas comentaram. Ainda está aberto, ainda dá tempo. Senão eu vou avançar aqui. Não sei se tu consegue compartilhar, Ana, de novo a apresentação, por gentileza. Eu posso falar um pouquinho? Claro, claro. Boa tarde, né, pessoal? Para aqueles que eu não conheço, a grande maioria eu conheço. Mas, assim, eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, com a edição de vídeo. Que eu entrei, assim, de paraquedas, né, caí de paraquedas. Vamos fazer? Vamos, tu ajuda? Ajudo. Ah, então, sabe fazer? Não sei, não tenho ideia, mas vamos lá. E aí, fui atrás da Ingrid, né? Oi, Ingrid, como é que tu fez as outras coreografias e tal? Aí ela falou, daí juntou eu e mais uma menina que também não sabia fazer, né? E assim, a gente abriu ali o site, né? Provavelmente mais vai falar dele. E foi testando, foi botando aqui, foi botando ali. Não, isso aqui não fica legal, não sei o quê. Aí, nossa, o negócio desconfigurava depois que a gente parava. Gente, é tão difícil, é tão difícil. Mas, enfim, eu só queria dizer, assim, que eu achei um pouco difícil da edição mesmo, assim, mas eu acho que conforme o tempo que a gente vai pegando a prática ali no site, né, tendo as cenas tudo prontinho, acho que vai ficando mais fácil. Mas acho que é isso, assim. Aí vem, entra a questão, assim, qualquer ferramenta, ela vai ter seus prós e contras. Plataformas online, qualquer oscilação de internet, pronto. Tem as suas vantagens e desvantagens. Se você tem muitos vídeos para colocar, sobrecarrega também. Aí tem que ver o tipo de... Se você coloca muito efeito, se você coloca muita sobreposição, aí tem a questão do que é mais viável. Então, tem coisas que vai requerer uma edição mais simples. Eu vi o seu, ficou muito bom, inclusive. E tem coisas que dá para explorar mais. Aí entra esses prós e contras, né? Se fosse um outro tipo de ferramenta, uma pessoa praticamente teria que editar sozinha ou fazer uma parte sozinha e a outra pessoa fazer outra parte. Ou se for online, tem essa dificuldade aí, que é a questão de possíveis interferências, oscilações de internet, outros problemas que atrapalham um pouquinho também. A gente tentou dividir, porque a gente ia fazer tudo junto, né? Vamos botar as cenas junto e a gente vai vendo. E aí não deu muito certo, né? Então a gente optou por colocar os vídeos, né? Colocar na sequência que ficasse melhor ali, que achava que ficava melhor. E a outra ajudava na formatação, assim, centralizar, colocar efeito, negócio assim. E eu acho que é importante, assim, se for mais de uma pessoa editando, né? Que se organize entre essas pessoas para ficar mais fácil também. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, então vou dando sequência aqui, né? Vou falar um pouco sobre as plataformas e recursos para esse processo de composição, assim, né? Eu vou apresentar algumas plataformas para escolha de trilha sonora, de música, né? Para edição de elementos gráficos e edição de vídeo, né? Algumas são conhecidas do pessoal, outras não, então, tipo, espero trazer alguma coisa nova. Depois, como as gurias comentaram, depois no final da apresentação a gente vai compartilhar um link da pasta do Drive, onde a gente colocou
o modelo do roteiro, e a gente vai colocar essa apresentação também para o pessoal que quiser usar ou pesquisar as ferramentas. A gente conseguiu fazer um PDF meio interativo ali, então se tu clicar no link, ela já vai para o site, abrir o site dos materiais ali das ferramentas. Tá, pode passar então. Ana, pode passar. Eu passei, deixa eu passar mais um então. Aí. Sobre a questão da escolha da música, claro, ela é uma parte lá inicial que as gurias comentaram, né, na questão da construção do roteiro, mas aí eu volta um pouquinho, tem um slide antes, na verdade, desculpa, é que aqui para mim acho que não tá. Então eu vou falar um pouco sobre a questão da escolha da música, né, como eu comentei ali, tipo, tem toda a questão na parte do roteiro, né, mas é importante frisar 2 pontos ali, né, principalmente, né, para o música em uso virtual, assim, né, porque há no mercado, digamos, plataformas que elas conseguem rastrear músicas que têm direitos autorais, assim. Então, como as gurias comentaram, pode acontecer de tu usar uma música que tem direito autoral, cair a live do festival onde está sendo por conta disso, ou o teu vídeo ser derrubado, sofrer strike no YouTube, por exemplo, por conta disso, assim, porque tipo, essa questão é bem problemática. Claro, acontece muito isso, vai monetizar um canal no YouTube, então geralmente quem trabalha com YouTube mesmo, acaba não usando, mas é importante pensar porque tipo, tem essa possibilidade tipo, que é interessante, tem ferramentas e plataformas que tem as músicas que eu vou comentar ali, né? Mas então é sempre importante estar atento para isso, né? Então, há 2 possibilidades de uso de música que são gratuitos e que não tem problemas, né? São músicas de domínio público, né? Elas são músicas, geralmente são músicas muito mais antigas, que elas passam, além no Brasil, se não me engano, é uma música que, se ela for compositor da música, ele faleceu depois de acho que 30, 40 anos, se não me engano, a música ela passa a ser domínio público, então não precisa ter os direitos, tipo, ela é de domínio público para qualquer uso, então se tu quiser monetizar o vídeo, se quiser fazer qualquer coisa, tu pode usar. Ou tem autores de música que já tipo, deixam decretado que essa música, compôs a música agora, já deixa decretado que ela é música de domínio público. Então, essas músicas, elas são músicas gratuitas, você pode usar para qualquer coisa, que não vai ter problema nenhum. E tem a outra, que é a licença Creative Commons, que é uma licença internacional para músicas, então também que elas são músicas que tu pode usar de forma gratuita, sem tipo, pagar nada por elas, mas tu é obrigado a citar os autores, seja tu sabe botar num vídeo, então talvez no final do vídeo ou no meio do vídeo, algum botar uma legendinha ali, que nem os clipes antigamente na MTV, a gente via ali autor e nome de quem fez a música, nome da música, então as músicas com licença Creative Commons tu tem que citar. Na descrição do vídeo também é importante também colocar, então são músicas que são permitidas usar, e aí por conta disso eu vou apresentar algumas plataformas que são disponíveis e tem essas músicas tanto de domínio público quanto de licença de Creative Commons. Pode passar, Ana. Tá. Então, claro, eu trabalho, como eu comentei, assim, a minha experiência é muito mais na questão da edição de vídeos do que propriamente na composição coreográfica. Estou me inserindo nesse mundo agora, assim, mas nessas plataformas que eu vou citar aí, há músicas que tu pode utilizar, porque tem músicas de várias temáticas, de vários fatores, tem trilha sonora, tem trilha de som, se tu quer um som de batida, só uma batida de porta, e tu quer fazer esse efeito sonoro no teu vídeo, tu nessas plataformas tem, então também, tipo, até para incrementar uma coreografia, se tu joga alguma coisa, tu quer um som de explosão no meio da coreografia, claro, isso vai tudo no processo criativo da coreografia, tu consegue nessas, né? Então tem as mais comuns ali é do YouTube e do Facebook, que são as 2 primeiras, elas trabalham bastante na questão da licença Creative Commons ali que eu comentei, né? Então, todas as músicas, geralmente, que tu baixar nessas plataformas, o YouTube até tem músicas de domínio público também, mas, em geral, tu tem que citar, pelo menos, os autores da música, né? E aí, embaixo, ali, eu trouxe 3 sites que eu uso bastante para edição de vídeo, mas que também há, tipo, inúmeras possibilidades de música que dá muito tranquilo para ser utilizado em coreografias, assim. É o Free Music Archive, o CC Mixer e o Mixkit. O Mixkit é uma plataforma bem legal, porque também ele não tem só música, ele tem vídeos, então se tu quer botar um vídeo de background da tua coreografia, por exemplo, aquele exemplo que as gurias mostraram ali da pirâmide, se tu quer, ao invés de ter o fundo preto, tu quer botar um vídeo que está rodando de um mar, por exemplo, no fundo, tu consegue baixar vídeos gratuitos nessa plataforma Mixkit. Então, além de músicas, ela há outras ferramentas para poder baixar também, então é bem legal essa plataforma, quem quiser depois dar uma olhada. Aí pode passar então, gurias.
Tá, e aí eu vou falar sobre a questão de elementos gráficos, assim, né? Tipo, você vai fazer uma coreografia, tu quer fazer uma capa bonitinha para o vídeo, ou tu quer fazer um fundo, como eu comentei no exemplo ali da pirâmide, tu quer fazer um fundo numa imagem estática, ou tu quer fazer qualquer coisa, então tu tem plataformas de edição de imagens para construção dessas imagens que vão para o vídeo, né? As mais conhecidas que o pessoal geralmente usa é o Adobe Illustrator, o CorelDRAW e o Photoshop. Elas são pagas, né? Então, o Photoshop mesmo e o Illustrator são da Adobe, são bem caras até, mas quem trabalha com isso acaba tendo, no caso eu tenho. O CorelDRAW também é pago, mas é um pago um pouco mais acessível, mas também são plataformas, são programas que tu instala no teu computador e quem tem acesso é aquela pessoa que tem ali. Então, tipo, tu não consegue compartilhar acesso para outras pessoas nela, assim. Mas é interessante, sim. Longe de mim falar de pirataria, mas aí se pesquisar achando, tu acha um crack na internet aí. Não estou incentivando ninguém a nada, mas se alguém tiver interesse em Photoshop, Illustrator, pesquisar, consegue usar de forma gratuita. Aí. Não sei querer longe de mim incentivar a pirataria, mas são ferramentas pagas, que são muito boas, são ferramentas de uso muito mais profissional, assim, que realmente aí tem a dificuldade de uso ali, de aprendizado nela, porque são ferramentas com recursos muito mais profissionais, mas são ferramentas para edição de elementos gráficos que podem compor um vídeo numa composição coreográfica. Aí pode passar. Aí também de elementos gráficos, aí tem umas ferramentas gratuitas, né? O Canva, que já está bem conhecido, porque o Canva tem possibilidade de fazer apresentação, essa nossa apresentação a gente fez no Canva. O Figma, que é bem parecido, bem similar ao Canva também. E o Google Apresentação, porque por incrível que pareça, aí eu até cito ali que não é gratuito, que é pago, né? O PowerPoint também, que é do Microsoft Office, que é pago, mas tu consegue fazer uma edição de imagem ali, se tu quer fazer um background, tu consegue botar uma imagem ali no PowerPoint, no Google Apresentação, se tu quer fazer uma capa com o título da apresentação, com o logo do grupo, para aparecer aquela imagem antes da coreografia, tu consegue fazer nessas ferramentas também, assim, tanto o Google Apresentação quanto o PowerPoint. Então, o PowerPoint geralmente o pessoal tem no seu computador também, então é possível fazer. E aí, pensando na questão assim, da democratização do acesso a essas ferramentas, eu cito o aplicativo Adobe Spark Post. Ele é da Adobe, apesar dele ser da Adobe, é um aplicativo gratuito, que tu consegue também fazer uma edição de imagem no celular ali, para uma capa de um vídeo, para algum recurso que queira usar durante a edição de vídeo também. Então, também, tipo, para quem, tipo, às vezes a pessoa não tem o celular, não tem computador, ou tipo, tá pensando em editar, realmente, editar no celular, tu tá editando uma tela muito menor, então um pouco mais difícil, mas tem esse recurso possível também, que geralmente eu uso no celular para fazer alguns trabalhos, acabo usando o Spark Post. Ele é gratuito, ele tem uma marca d'água, mas tu consegue, acessando um vídeo ali de promocional, tu consegue tirar a marca d'água também da imagem, ele é muito bom porque ele tem muito recurso ali, então eu recomendo também para quem quiser, assim, até para outras coisas também, além da composição coreográfica, né? Se quer fazer uma imagem para divulgar algum evento do grupo ou alguma coisa nesse sentido, é bem possível também se trabalhar pelo celular. Pode avançar. Aí agora eu vou falar sobre a questão da edição de vídeos, né? Que aí o pessoal comentou, né? Então, tipo, também há ferramentas profissionais, né? Que as duas profissionais e pagas é o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve. São ferramentas que ele, tipo, tem filmes editados pelo Adobe Premiere, né? Então, tipo, são ferramentas mega profissionais que tu consegue fazer edições muito profissionais, muito, muito boas, mas é uma ferramenta paga, é da Adobe, é uma ferramenta bem cara também. Mas como eu comentei ali, né, pesquisando aí direitinho, você acha, quem quiser procurar aí no mercado internet, você acha essas ferramentas gratuitas aí, então quem quiser. O DaVinci também, então são duas plataformas muito mais profissionais, elas têm uma curva de aprendizagem um pouco mais difícil, né, então para começar, então quem é leigo é difícil começar, mas eu acabei citando elas porque são ferramentas que eu acabo utilizando para edição de vídeos, que quem tem interesse, talvez, pensar e avançar, e ela tem muito mais recurso nesse sentido, assim. O Adobe Premiere, tu consegue até, com licença paga, tu consegue até compartilhar que mais uma pessoa edite, mas aí a pessoa tem que baixar no seu computador também. Tendo uma licença paga, tu consegue, então, ter essa questão de trabalho em equipe, assim. Mas é isso, é uma ferramenta paga e ela requer que a pessoa tenha baixado no seu computador, né? E aí, também, voltando nessa questão de democratizar essas ferramentas, pelo celular, é mais difícil editar vídeo pelo celular, mas é uma possibilidade. Então, tem 3 ferramentas que são gratuitas também, são aplicativos gratuitos
Esses aplicativos são mais para Android, mas se não me engano o CapCut, que é o primeiro, ele também tem para iOS, então também quem quiser, são ferramentas muito boas. O Filmora Go também ele tem para iOS. O KineMaster, que acho que é só para Android. São ferramentas de programas de edição de vídeo, que são programas que dá para editar no celular. Então também, tipo, pensando nessa situação de, tipo, tu quer construir uma composição coreográfica e tu não tem um recurso do computador, tu não tem um computador bom, tu consegue fazer pelo celular. Mas é isso, pelo celular tu não vai ter uma edição tão profissional quanto tu faria pelo computador, mesmo numa plataforma gratuita, né? E aí, por fim, eu vou apresentar então a plataforma gratuita que eu indiquei para as gurias. Pode passar. Então tem essa plataforma gratuita que é o Capwing, que foi o que as gurias utilizaram para fazer a composição coreográfica que vocês vão ver amanhã no festival, né? Essa plataforma eu descobri faz pouco tempo também, que eu, como eu comentei, eu uso mais as plataformas um pouco mais profissionais no meu computador, mas ela é muito boa porque ela é gratuita, ela tem algumas limitações na versão, ela tem uma versão paga, uma versão gratuita, ela tem algumas limitações nela ali na versão gratuita, mas ela é muito democrática pelo simples fato que tu não precisa baixar nada no teu computador, tu simplesmente acessa o site e aí através do site ali, como é o Canva também, o Canva é uma plataforma que tu não precisa baixar nada no computador, tu acessa o site ali e tu consegue editar um vídeo ali. Cara, ele tem várias limitações, a Magda até comentou ali, tipo, tem algumas problemáticas, porque é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta não tão profissional assim de edição de vídeo, mas quebra um baita galho, tanto que vocês vão ver a apresentação do nosso grupo amanhã foi toda editada ali nela, né? Então, tipo, é uma ferramenta que eu recomendo muito, muito para usar, assim. E aí agora eu vou fazer um breve tutorial de como é ela ali. Eu vou avançar um pouquinho, vou fazer um breve tutorial para pelo menos vocês entenderem um pouquinho como é que ela funciona, como é que é a navegabilidade dela, mas ela é muito intuitiva também, então eu recomendo também que quem tem interesse em editar a coreografia do seu grupo, começar por ela, por todas essas questões de ser gratuitas e tal. A única limitação dela mesmo que interfere bastante é que tem um tempo máximo de edição de vídeo ali que é 7 minutos. A partir de 7 minutos, tu vai fazer um vídeo um pouco mais longo, já teria que comprar uma licença para utilizar, assim. Mas se for pensar uma coreografia, numa música, geralmente ela tem 2, 3 minutos, então acho que não é tanto problema, né? Então eu vou compartilhar minha tela agora para mostrar um pouco como é que é a ferramenta por dentro ali e meio que tentar fazer um certo tutorialzinho para vocês aí, que acho que vai ser bem útil. E não só pensando também na questão da composição coreográfica, né? Atualmente, os professores de educação física tiveram que passar muito por esse processo de aula online, essas coisas todas, então acho que é importante também para outras coisas, não só também para as composições coreográficas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Pessoal, só me sinalize se está aparecendo para todo mundo. Sim, está. Tá. Então, aí é a interface inicial, né? Outra coisa também que, tipo, tu consegue logar na plataforma através de uma conta Google, né? Então, se tem um e-mail de Gmail, alguma coisa assim, ou uma conta de Drive, tu consegue logar. Mas também para fazer um login é bem fácil de fazer também. Então, se tu não tem o e-mail de Google, tu consegue fazer um login ali. Mas senão tu consegue fazer o login automático por uma conta Google. Aí, inicialmente, depois que fizer o login, ele abre essa janela aqui, e aí que aqui tu tem algumas ferramentas para edição, mas aí tu só apertar aqui em New Content, tu já vai abrir um novo projeto, né? Que é onde tu basicamente vai fazer a edição. Então, ele tem toda uma interface intuitiva. Aqui no canto esquerdo, tu consegue ver recursos, tu consegue utilizar, tu consegue botar elementos gráficos, áudio, cenas, tu consegue adicionar alguns plugins, mas são coisas mais profundas. Aqui eu já coloquei alguns arquivos para não demorar tanto aqui, mas eu quero adicionar um vídeo da minha apresentação. É só clicar em ADD Media e aí vai buscar pelo teu computador ou por uma pasta do Drive. Então, tu pode... Aqueles vídeos que o grupo compartilhou contigo no Drive, só simplesmente cola o link da pasta do Drive aqui, ele já consegue puxar automaticamente do Drive ou do Google Fotos. Então, é bem tranquilo nessa parte, né? E aí, então... Para começar a composição, tu pode já ou arrastar o vídeo para a página do lado,
ou da Start White Black Canvas. Eu geralmente eu prefiro começar por aqui, porque aí aqui tu consegue já redimensionar o vídeo. Pensando que a gente vai fazer um vídeo do nosso grupo para o YouTube num festival. Geralmente o festival ele vai usar a configuração 16:9, que é a configuração Full HD. No YouTube usa-se bastante essa configuração. Ah, mas eu quero fazer um vídeo para postar só na página do meu grupo de ginástica a coreografia, porque acho legal para valorizar o pessoal do grupo ali e para o pessoal conhecer o nosso grupo, conhecer as coreografias que a gente está fazendo. Então, o feed do Instagram ele usa geralmente vídeos no quadrado, né, no formato 1:1, ou 4:5 ou 5:4. Então, são formatos um pouco mais próximos do quadrado ou um pouco mais próximos disso, né? Ou, eu quero fazer um IGTV porque eu quero que o pessoal olhe no IGTV, ou quero só simplesmente deixar um trecho de alguma coreografia que a gente fez para compartilhar nos stories do nosso Instagram. Então, usa o 9:16, que é o formato stories, né? Também há a possibilidade de customizar, né? Mas, geralmente, esses formatos aqui que ele já indica são os formatos padrões assim para utilizar. Então, a gente vai partir por 16:9. Aqui, outra coisa que é a limitação da ferramenta ali, é que a ferramenta, na versão paga, ela tem uma versão paga, tu consegue salvar um vídeo em Full HD, uma qualidade muito superior. Senão tu consegue só em HD, que também já é o suficiente para apresentar, então não é uma configuração muito boa, mas se for pensar que o pessoal vai ver pelo celular, vai ver pelo computador, então não perde tanta qualidade, né? Aí, então, vamos começar o projeto, né? Aí, tu clicou, escolheu o formato que tu quiser, o projeto já abre uma tela em branco. E aí, depois é só arrastando para o lado, né? Aí, aqui eu fiz uma parte inicial, que foi uma imagenzinha que eu fiz no Canva, que, tipo, apresentando o logo do grupo, apresentando a coreografia, e vou arrastar um vídeo para ele começar aqui também. Após arrastar um vídeo, ele vai abrir uma timeline ali, que aí tu consegue editar através dali. O programa ele é muito intuitivo, tu quer fazer um corte, é só arrastar, seleciona o vídeo, a camada, aqui chama camadas, né? Camada 1, camada 2, a camada 1 é da imagem, a camada 2 a camada do vídeo. Eu quero só o trecho final do vídeo lá, os últimos 10 segundos do vídeo. Tu arrasta até os últimos 10 segundos. Ou senão tu consegue, dentro do programa a gente chama essa ferramentinha aqui em cima de agulha do vídeo, então tu posiciona a agulha e clica em split, que ele vai cortar o vídeo em 2, então em determinado ponto do vídeo tu consegue cortar o vídeo, separar em 2, então, eu não quero essa parte inicial do vídeo, eu corto, eu fico só com a parte final. Então ele funciona muito por camadas, tu vai acrescentando cada vídeo em cada camada, então tu consegue. Aí aqui, a primeira tela, né, apresenta, não vou editar uma coreografia aqui, só vou apresentar alguns recursos, né, de algumas coisas que tem. Aí eu fiz uma outra imagenzinha que seria a capa da apresentação, com o título da apresentação, e aí naquela questão de recursos gráficos que eu comentei para vocês, também tu pode montar as cenas do background depois, né, que foi o que eu fiz aqui no terceiro videozinho aqui, eu vou arrastar aqui, tá um pouquinho lento o compartilhamento, mas acho que tá dando para o pessoal entender, né. E aí aqui, então tu consegue, aí eu vou arrastar o vídeo para trás aqui, e aí pode ver que o vídeo já aparece lá atrás, com o vídeo selecionado tu consegue dimensionar ele. Então é bem intuitiva a plataforma, tu consegue selecionar para fazer que ele apareça na janelinha lá. E aí depois é só brincando, então quem quiser aprender, tem bastante tutorial na internet dessa ferramenta, então tu já consegue deixar lá. E aí vamos botar um outro videozinho ali para baixo só para mostrar. Eu não estou montando uma coreografia aqui, só estou apresentando, né, tipo a ferramenta. Que acho que é bem intuitiva também, bem... Meu computador está um pouco travado, só porque eu estou com bastante coisa aqui mexendo, mas acho que está dando para entender. Tá indo bem, tá aparecendo bem. Então também tu consegue trazer as camadas para a parte superior, para a parte inferior. Aí aqui no lado também tem edições, quer editar, eu estou apresentando de forma bem rápida mesmo, a ideia é só apresentar um pouco da ferramenta, que acho que ela
auxiliar bastante no processo. Ah, tu quer fazer uma introdução animada para o vídeo, tu consegue botar que ele venha surgindo na tela, que ele suba, tu consegue também adicionar efeitos. A parte que as gurias comentaram, aqui entraria no efeito, seria o chroma key. Então, se a gente for fazer um vídeo que a gente quer tirar o fundo do vídeo, vem aqui no chroma key, ele vai remover o fundo, mas aí disso já tem que estar descrito no roteiro, que tem que gravar num fundo neutro, que seja um fundo liso, que não tenha muita sombra, que é aquela questão do fundo verde que eu comentei com vocês. Então, consegue editar muita coisa, tu quer acelerar, tu consegue editar, fazer alguns ajustes. Como eu comentei, talvez o vídeo ele vem muito escuro, tu consegue editar aqui, então aumentar um pouquinho do brilho. Então, ele tem muita ferramenta que só mexendo para explorar mesmo, assim. Mas a ideia mesmo do nosso mini curso mesmo era apresentar essas possibilidades, né? Tanto as ferramentas pagas que eu comentei, mas como essa ferramenta gratuita. Que agora aqui meu computador está travando, eu não vou conseguir editar muito bem direitinho, mas acho que pelo menos a gente conseguiu apresentar uma ferramenta nova para vocês aí que serve de recurso para editar. E aí, acho que é isso. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta também com relação à plataforma. Pode perguntar. Desculpa também se eu não consegui apresentar de forma muito boa, estou um pouco nervoso também. Não sei se alguém tem alguma pergunta da plataforma, alguma dúvida. E dentro da plataforma há diversos recursos que é muito exploratório mesmo, né? Aqui eu não comentei, não apresentei a parte outra parte importante, né? Geralmente os vídeos que tu vem, eles vêm vídeo com áudio, então tu tem que silenciar, porque geralmente tu vai usar a trilha que tu escolheu num daqueles sites que a gente comentou. Então também para editar a coreografia em cima da trilha, é só arrastar o áudio dela para cá, para a linha do tempo, e aí vai trabalhando nela, ela vai... E aí tu consegue também, com cada trecho da ferramenta, ali, cada trecho da música, tu selecionando cada ferramenta, né? Tu consegue botar vários vídeos um do lado do outro, então é bem intuitivo, assim, é muito mais mexendo e tentando ver, mas é bem tranquilo de fazer. Aproveitando essa parte da trilha, igual assim, sempre aconselho usar a trilha separada, porque às vezes o áudio original fica um pouco poluída, o áudio das pessoas quando ela grava os vídeos. Você poderia mostrar mais ou menos como tira esse áudio do áudio Não, assim, original? é isso que eu comentei, assim. Vamos supor aqui eu botei um vídeo e o vídeo ele veio com o áudio original da gravação, né? Porque geralmente a gravação o pessoal grava escutando a trilha da música. Para diminuir o áudio do vídeo aqui, eu só vou aumentar o vídeo até para facilitar a visualização. Para diminuir o áudio desse vídeo, a gente ela tem uma linhazinha rosa aqui bem na parte do áudio do vídeo, e tu só arrasta para baixo que ele vai silenciar o volume. E aí ele vai pegar o áudio que eu arrastei para cá. Essa aqui é a camada do áudio da trilha que a gente baixou naquele site. Essa música aqui as gurias escolheram, acho que foi pelo YouTube, né, gurias? Baixaram pela biblioteca do YouTube. Então tu baixou o áudio original e aí depois tu só silencia o áudio dos vídeos que para não ficar com vazamento, porque às vezes acontece, né? A gente sabe no remoto aqui é um latido de um cachorro, é a mãe que chama, é alguma coisa assim. Então, para edição a gente recomenda que tu use a trilha original e aí vai só silenciando. Aqui pelo menu também tu consegue, clicando na imagem, tu consegue silenciar, tem a ferramenta volume, tu consegue fazer, mas aqui se tu arrastar a agulhazinha rosa que tem aqui, a linhazinha rosa, tu consegue silenciar. No processo de edição, claro, quando tu vai editando, tu deixa o volume alto, até para sincronizar o tempo da coreografia com a trilha original, mas aí antes de salvar, é só colocar aqui. Um passo importante também é como salvar o vídeo. É só clicar no botão verde, exportar aqui, e ele vai aparecer uma outra janela lá, onde tu vai conseguir. Aqui tu já consegue até compartilhar algumas redes, tu já consegue fazer com que o vídeo vá direto para o Facebook, para o Twitter, mas no caso é só depois clicar em download que ele vai salvar o vídeo no computador. E aí eu vou demonstrar rapidão também, assim, porque pensando nessa proposta de... Tem um canal do canal no YouTube do nosso grupo, e o pessoal às vezes não sabe como subir um vídeo no YouTube, eu vou demonstrar rapidão também como faz, né? Aqui está um canal no YouTube. Eu não tenho um canal, mas eu acabei criando para poder apresentar. É só clicar na câmerazinha que tem no menu direito superior, em criar. Ele já vai abrir uma possibilidade de enviar vídeo. E aí ele vai abrir uma janela onde tu seleciona aquele vídeo que tu exportou ali, que tu salvou lá. Tu seleciona ele no teu computador.
Eu vou selecionar qualquer vídeo aqui. E aí vai carregar e ali depois aparecem as configurações para alterar o título que tu quer que apareça no vídeo, a composição coreográfica do grupo, composição coreográfica, a descrição. Aí aqui na descrição, geralmente, se tu pegou uma trilha de Creative Commons, é interessante citar o autor e o nome da música. E aí depois que o vídeo carregar, é só clicar em próximo que ele vai avançar. Se quiser acrescentar alguns elementos, depois é só publicar e o vídeo vai estar no YouTube. Acho que era isso, pessoal. Abrir para mais perguntas sobre a ferramenta. Posso voltar aqui se tem alguma dúvida, alguma coisa. Não sei se as gurias têm alguma coisa a acrescentar também. E acho que é basicamente isso. É uma ferramenta intuitiva. Eu utilizei o Movavi. Ele é uma ferramenta paga, mas aí eu peguei emprestado, né? E aí deu para perceber que, por exemplo, a questão do fundo gráfico, o Movavi, eu podia fazer um fundo gráfico no próprio programa, mas aí você apresentou uma alternativa que dá para fazer no Canva e depois passar para esse programa. Achei que fica bem interessante. Quando a gente pensa em ferramentas, a gente pensa em algo mais caro, algo mais complexo, mas quando a gente utiliza algo mais fácil, tem como a gente fazer essas mediações, né? Utilizar um outro programa para fazer o fundo gráfico e depois passar para o programa de edição. Eu acho que é legal essa parte. Não, aqui no próprio Capwing tu consegue fazer assim, mas é que eu acredito que esse processo de edição em outra plataforma às vezes facilita, porque tu já consegue trazer no formato do vídeo, tu consegue usar mais elementos, porque a ferramenta em si é uma ferramenta de edição de vídeo, ela não é uma ferramenta de edição de elementos gráficos, essa aqui em específico. Então, ela tem esses recursos. Essa palavra aqui apresenta, eu poderia clicar aqui no texto e acrescentar direto por ela. Mas eu acho melhor trazer por fora, assim, então, porque, tipo, já consegue já deixar meio que tudo prontinho, assim, e aqui depois tu só anima essa imagem. No caso, se eu quisesse que ela surgisse da lateral, tu faz só na parte de animação ali, selecionando ela aqui, vai em Animate, e tu consegue fazer que ela venha de um fade, por exemplo. Ou tu consegue fazer que ela surja tremendo. E aí tem algumas possibilidades, ou que ela surja vibrando. Então, tem várias possibilidades que ela surge modificando essa modificação de cor. Então, tu consegue pegar uma imagem e, através dessa imagem, animar aqui. Então, eu tenho essa preferência de fazer o fundo gráficos, elementos gráficos em outro programa, porque, tipo, eu acredito que seja mais fácil programas de imagem tu editar imagens do que um programa de vídeo tu editar um vídeo. O Movavi ele é bem acessível, assim, ele é pago. Eu não sei quanto é que tá, quanto ele está também, mas é um recurso que acaba sendo pago, né? Então, pensando na democratização do acesso a essas coisas, acho que o Capwing ele consegue suprir bastante, assim. E é tudo questão de teste, né, pessoal? Assim, acho que a ferramenta é uma ferramenta que está aí para ser utilizada, acho que a gente trouxe, apresentou para vocês nesse sentido, e é tudo testando. Vou pegar vídeos antigos e vou brincar de editar, e brincando de editar que você aprende, assim, né? Porque basicamente comigo foi mais ou menos assim, né? Que eu aprendi a mexer nessas coisas pela necessidade, por gostar mesmo de conteúdo audiovisual. Eu acabei aprendendo isso, mas é bem intuitivo mesmo, como eu demonstrei aqui, é arrastar para um lado, quer cortar o vídeo, tu arrasta, ou tu seleciona ali o trecho que tu quer cortar e clica em split que ele corta, então tu consegue fracionar, tu consegue adicionar mais um vídeo, o próprio vídeo ali na camada, tu consegue ver que se tu quer aumentar ele, tu aumenta, tu consegue diminuir, e o bom dessa ferramenta, que outras ferramentas têm dificuldade, é de manter a proporção. Tô arrastando aqui, só tô arrastando, ele consegue manter a proporção sem alterar, sem espichar o vídeo. Às vezes algumas ferramentas tu puxa aqui, espicha, deixa a pessoa mais gorda, deixa mais magra, tu acaba prejudicando a visualização do vídeo. Aqui não, aqui só no arrastar tu consegue deixar. Então, se tu quer adicionar mais de um outro vídeo aqui, junto, tu consegue mexer. É bem intuitivo mesmo, assim, acho que é uma ferramenta bem interessante de uso, assim. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Que a gente está prestes a encerrar o curso aqui, temos 5 minutos ainda. Então, também aproveitar para agradecer a presença de todos pela escolha do nosso minicurso. Esperamos que
que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, ou que alguma coisa que foi apresentada aqui, que o nosso grupo apresentou, a questão que fez, a questão do roteiro, sirva para vocês também replicarem isso, porque a ideia realmente é isso, é replicar, porque a ginástica para todos atinge a todo mundo, assim, né? E lembrando também, tipo, quem não assinou a lista de presença, ela tá ali no chat também. Se tiver mais alguma consideração, não precisa ser questionamento, vocês vão poder ver as coreografias, as composições feitas pelo grupo ginástico dessa parceria, né? Que a gente evidenciou algumas coisas aqui no festival, então vão ter, acho que umas 3 coreografias desse curso, desse projeto lá, então vocês podem ver o resultado final. Nós vamos disponibilizar essa pasta para vocês com as informações, então vocês vão conseguir acessar as ferramentas, se vocês precisarem, reverem algumas ideias. E é isso, eu acho que a intenção era ajudar um pouco a democratizar essas ferramentas e esses aprendizados nossos ao longo desse processo de composição coreográfica de forma remota. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenha sido válido e que tenha sido divertido também. E é isso, qualquer consideração, qualquer questionamento, nós estamos aqui. Eu compartilhei ali no chat um link que vai para a pasta no Drive ali que a gente comentou, que vai estar a nossa apresentação. Então, se alguma coisa quer resgatar da nossa apresentação, alguma dúvida que ficou, tanto no processo que as gurias comentaram, da construção do roteiro, de pensar na coreografia, quanto o link para essas ferramentas ali, tanto essa ferramenta gratuita, quanto as plataformas para baixar as músicas estão disponíveis na apresentação ali com links clicáveis, então é só clicar ali que já vai para as plataformas. Os aplicativos também para celular, eu coloquei o link ali também, então se por acaso quiser baixar o aplicativo no celular para testar, tentar editar pelo celular, também está disponível ali o link para Play Store ali, então quem quiser conferir essas ferramentas que a gente apresentou, está tudo disponível no nosso material, no linkzinho que eu botei no chat ali. O modelo do roteiro também, que foi construído pelo grupo, também está ali. E aí também não deixa aproveitar fazer o nosso jabá ali, a gente colocou no final da apresentação o link do Instagram do nosso grupo lá, então também sigam a gente lá, acompanhem tudo que a gente tem feito por aí. E muito obrigado pela presença de todos aí, de todos e todas. A gente agradece, parabéns pela apresentação, muito legal. Antes de finalizar, não sei se a Ana quer falar mais um pouquinho, quem sabe a gente não tira uma foto para registrar o mini curso, não sei se a Ana ainda quer fazer a fala dela, mas aí quem puder abrir a câmera, a gente faz um registro aí para ficar, né, com o grupo que participou desse mini curso. Só espero que tenha sido útil. Quem quiser precisar posteriormente entrar em contato, a Thaís talvez, né, tá aí no mestrado dela, entrar em contato com o grupo, e a gente está disponível. Tem os trabalhos também que a gente já produziu sobre questão de composição, foi resumos em congressos, né? A Ingrid também apresentou, a gente fala sobre aulas, a gente fala sobre composição coreográfica, então a gente está à disposição. Tá? Fotinha. Todo mundo sorrindo aí, eu vou tirar a foto aqui então. Valeu, pessoal, muito obrigado. Depois a gente tenta compartilhar no grupo ali e vai ser publicado nas redes também. Muito obrigada pela presença, pessoal. Valeu, muito obrigado. E lembrando que tem agora o encontro coletivo ali, né, pessoal? Se a programação com GPT segue aí firme e forte, então participe do restante da programação aí, pessoal. Estamos ao vivo no YouTube, daqui a pouco o pessoal vai começar a falar lá. Certinho, então, brigadão pela presença de todos e todas, valeu, obrigado.